Senhoras e senhores, com grande satisfação, voltamos com mais um programa Você Sabia? E eu já vou pedindo desculpas aos telespectadores, porque essa minha gripe tá danada, não quer me deixar de jeito nenhum, nem mesmo eu falando com um brasileiro que já não sabe mais muito bem o português, porque está não sei quanto tempo fora do nosso Brasil. E esse cidadão aqui tem um sobrenome aqui muito nosso, Munhoz. É o seu Júlio Munhoz, que está nos visitando aqui no Brasil, acostumadíssimo com televisão, com cinema, com um mundo de coisas por todas as partes deste mundo, no qual eu já falei neste momento. Meu caro Júlio, nós vamos conversar bastante sobre aquela terra lá no norte dos Estados Unidos, do Canadá, e tratar dos problemas inicialmente enfrentados quando o senhor saiu aqui do Brasil. Nos fale um pedacinho rápido da sua estada no Brasil até o momento da sua ida para o Canadá, para depois nos fazer as comparações. Pois não. Saúdos nossos telespectadores, né? Obrigado, senhor Osvaldo, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Né? Aqui na TV Informativo, essa terra que eu tanto gosto de voltar. Sempre que posso, eu volto ao Rio Grande do Sul e sempre que posso venho a Lajeado, que é um lugar onde eu tenho muitos amigos, incluindo aqui meu amigo Osvaldo. Já fez um amigo de um filho de holandês, né? É sempre muito bom estar de volta aqui. Pois então, eu sou nascido em São Paulo, né? E, portanto, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo, e vim ao Rio Grande do Sul para estudar. Eu vim estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e fiquei em Porto Alegre por 7 anos. Portanto, era previsto de que eu me tornasse um cientista, né? Depois de tantos anos estudando. Esse era o que estava por futuro. Esse é o que a gente tinha combinado na família. O meu pai para eu ser médico, eu acabei sendo locutor de rádio. Era para ter sido um cientista. E foi uma estada maravilhosa. O tempo em que passei em Porto Alegre foi um privilégio. Grande parte da minha formação intelectual vem do tempo em que morei em Porto Alegre. Sou muito agradecido pelo período que morei em Porto Alegre. E a ligação com Lajeado veio como? Pois então, eu estudei em Porto Alegre por 7 anos e recebi um convite lá em um determinado momento para trabalhar numa produção de cinema publicitário que acontecia em Porto Alegre. Eu gostei demais daquele ambiente. Eu já tinha uma certa ligação com as artes na época, com música, com artes cênicas, com literatura e tudo mais, embora estivesse estudando uma área técnica, científica e tudo mais. E eu gostei demais da coisa do cinema. E naquele momento eu tive a certeza que eu gostaria de me dedicar profissionalmente para a produção audiovisual. E eu tinha amigos aqui que estudaram comigo em Porto Alegre, aqui em Lajeado, e eu vinha constantemente de Porto Alegre para Lajeado. Então, eu passei uma pequena temporada aqui no Vale do Taquari, onde inclusive colaborei no seu jornal, primeiro caderno cultural, que era o Magazine, né? que foi lançado à parte do jornal, eu acho que em 1990, no qual eu era dirigido, foi criado pelo Gilberto Soares, né? Eu colaborei com ele nesse projeto e foi um prazer enorme. E passei, portanto, um tempo aqui antes de voltar a São Paulo. Quando voltei a São Paulo, fui para fazer o curso de cinema na FAAP, e aí fui para a carreira cinematográfica, dirigi filmes publicitários, documentários, filmes autorais. Um dos meus filmes ganhou o Festival de Gramado, e dirigi uma escola de cinema em São Paulo. Enfim, fiquei por muitos anos assim, até que me surgiu uma oportunidade para ir ao Canadá. Nesse momento eu já tinha constituído família, tinha filhos pequenos, e fui para o Canadá para um período de 1 ano e acabei ficando 15 anos. Portanto, já faz 15 anos que eu moro no Canadá. E essa diferença que o senhor sentiu em várias fases, né, sair daqui do Brasil, do sul do Brasil,
vem de São Paulo, mas se criou mais ou menos no sul bastante, né? Verdade. E depois ir para o Canadá. Quais foram essas grandes dificuldades que o senhor teve, que sirva também a sua resposta para aqueles que vão para um outro país, para ver o que o senhor passou nos primeiros tempos de Brasil e Canadá? Olha, seu Oswaldo, quando eu fui ao Canadá no momento em que a minha carreira já estava desenvolvida aqui. Então, eu fui aconselhado a me sindicalizar primeiro no Canadá. Eu fui o primeiro brasileiro sindicalizado na indústria do audiovisual no oeste do Canadá, sem estar no Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, eu já pertencia à classe, né? E a minha maior dificuldade na época em que fui era, por mais acostumado que eu estivesse com o Canadá, já dominava o idioma e tudo mais. Ok, como é que eles falam lá? Inglês e mais outras línguas? Inglês e francês. Inglês e francês são as línguas oficiais. São oficiais as duas? São as duas. Todos são obrigados a ter essas duas línguas? Todos estudam as mesmas línguas. Portanto, a pessoa escolhe qual vai ser a primeira língua dela e estuda como segunda língua a outra, ou inglês ou francês. E eu acho que a maior dificuldade era cultural, né? Depois de um tempo, a gente acha que é muito parecido, mas depois que você está num país estrangeiro, você repara que as práticas, o dia a dia, o cotidiano e muitas vezes o próprio ambiente profissional não é exatamente o mesmo com o qual a gente está acostumado no Brasil. Então eu acho que essa foi uma primeira dificuldade. A segunda dificuldade, naturalmente, é a distância da família, né? Dos amigos. Quer dizer que eu acho que os primeiros 2 anos são muito difíceis para todo brasileiro, para toda pessoa que sai do seu país. Quer dizer, você tem que passar por um processo de readaptação cultural, readaptação profissional e, ao mesmo tempo, cuidar com a saudade, né? A gente tem saudade da terra, dos familiares. Abandonado lá. No meu caso, eu fui bem, quer dizer, o Canadá é um bom país para se ir, não há dúvida, é um país multicultural, de pessoas vindas de várias partes do mundo, né? Quer dizer que é um dos países em que menos se discrimina o estrangeiro, né? Se é que pode dizer que discrimina, na minha opinião não discrimina, não. Eu acho que é um país de grande integração. Como negro não existe, como o caso dos Estados Unidos, não tem isso? Não. Eu acho que a formação canadense, a formação do Canadá é outra. Os Estados Unidos vêm de uma outra matriz. A matriz canadense é uma matriz diferente, historicamente falando. É um país muito jovem, não é? É um país que tem um pouco mais de 100 anos, quer dizer, de Constituição. Ele está ligado à coroa britânica, quer dizer, o Canadá faz parte da coroa britânica, assim como a Austrália, Nova Zelândia, o Reino Unido. E culturalmente é bastante diferente dos Estados Unidos. O Canadá ele tem uma vertente bastante europeia, né? Enquanto que os Estados Unidos têm uma cultura muito própria americana. E quando a gente pesa assim, Brasil, Canadá, quais foram as maiores diferenças, quais são do Brasil com o Canadá? O sistema deles, nesse caso, é diferente, nesse sentido. O que o senhor conseguiu captar ali de diferença? Eu já moro há 15 anos no Canadá. Nesse ponto, eu já estou muito acostumado. E já sou canadense também, toda a minha família. É claro, enfim, os anos, né? A gente vai deitando raízes no lugar em que a gente está. Mas, no primeiro momento, o que certamente chamou muito a atenção é a questão da organização, da prática da organização para tudo que se vai fazer, do planejamento. O Canadá é um país muito planejado. Tudo ocorre dentro de um planejamento pré-estabelecido, as coisas ocorrem de uma maneira planejada com muita antecedência. Então o governo é feito assim através de planos quinquenais, muitas vezes para 10 anos, para 15 anos, né? A prática profissional também, tudo é feito com muita antecedência, todos são extremamente pontuais, as coisas sempre começam nas horas combinadas, então é uma diferença cultural em relação a nós aqui. É por isso que aqui no Brasil
Nós nunca começamos nada na mesma hora para fazer o equilíbrio, né? Para a gente ter uma variedade. Aí fica na balança, o Canadá balanceia no equilíbrio e nós no desequilíbrio e a balança fica certa. É verdade. Mas a questão do planejamento eu diria que talvez fosse uma grande diferença. A outra diferença é a diferença da multiculturalidade. Muito embora o Brasil seja um país também multicultural, mas há diferenças profundas. Aqui os imigrantes todos são integrados rapidamente, todos se identificam como brasileiros em muito pouco tempo. No Canadá, a variedade, a diversidade cultural é imensa e não há nenhum processo de integração coordenada, ou seja, as gerações vão se passando e as pessoas continuam se identificando como ucranianos, poloneses, brasileiros, espanhóis, é bastante diferente. Eu sempre costumo brincar que se o senhor quer conhecer o mundo, vá passear no Canadá. Eles têm todas as origens lá dentro. Olha, tem muita gente de fora. E eles têm facilidade de aprender língua? Não. Curiosamente, não creio que assim seja, mas a variedade cultural é muito rica. E basta olhar para o parlamento canadense. O parlamento canadense talvez seja um dos parlamentos mais diversos do ponto de vista cultural de qualquer outro parlamento no mundo. Há pessoas de todas as origens, pessoas indianas, africanos, centro-americanos, asiáticos, saxões, enfim, bastante variado. E eles recebem qualquer ordem de raça lá com os braços abertos, ou eles são no começo um pouco difícil de aceitar aquele mundo de estrangeiros lá dentro? O Canadá é um país feito por imigrantes. A economia depende de uma imigração constante. Ou seja, se parasse de entrar imigrantes no país, a economia passaria a ir para trás, começaria a diminuir de volume, porque é um país que não tem, a população não se renova, né? Então é preciso que os imigrantes entrem numa base constante. Agora, naturalmente, com a diminuição da atividade econômica no mundo, diminuiu também o número de imigrantes entrando. Mas o Canadá, desde a sua origem, depende da entrada constante de imigrantes. Portanto, os imigrantes são bem recebidos. Agora veja, eu diria que os imigrantes recém-chegados demoram alguns anos, vamos dizer assim, para chegar no mesmo patamar dos que já estão lá, né? Mas isso é uma questão humana mesmo, porque os que já estão ocupando os lugares. E tem aquelas diferenças, na Inglaterra é um padrão, a Holanda é outro, depois vai para Portugal, já a coisa muda, vai para a Itália, muda de novo, e ali eles se adaptam facilmente a todas essas origens. Adaptam, se levando, a pergunta que o senhor faz é importante, é interessante. De fato, embora as pessoas venham de diferentes origens, né, de diferentes contextos, existe um contexto canadense. Esse contexto canadense não muda. Então, as pessoas que vão para lá, elas devem se enquadrar naquele contexto. Ou seja, uma determinada linha de conduta, uma determinada expectativa e tal, aquilo é o que se espera no Canadá. O Canadá é um país muito aberto, democraticamente muito desenvolvido e tudo mais, mas existe um padrão cultural ali que os imigrantes acabam se acomodando. Muito embora, como eu disse, eles não são absorvidos culturalmente como ocorre nos Estados Unidos, que eles chamam de o caldeirão cultural, né, onde eles são diluídos ali naquele caldeirão. No Canadá há inclusive um estímulo para que as pessoas mantenham as suas origens, as suas culturas e tal, porque esse é um fator de orgulho do Canadá. Quer dizer, o fato da gente ter lá ucranianos, poloneses, indianos, coreanos, japoneses, chineses. E a gente pode provar, por exemplo, todos os pratos do mundo inteiro numa única cidade no Canadá. E o recebimento deles com a outra raça, há dificuldade. E o brasileiro, por exemplo, quando vai para lá, o que ele sente nessa diferença que o senhor nos citou há pouco entre os dois países, Brasil e Canadá?
Eu acho que para nós brasileiros, assim, nós também, a gente vem de uma matriz multicultural, não é? É diferente, mas também vem de uma matriz multicultural. Nós também temos aqui os mesmos imigrantes que foram para o Canadá, da Ucrânia, da Polônia, da Alemanha, não é? Do Japão, são imigrantes que também foram para o Canadá na mesma época. Mas eles também se dividem em regiões, como por exemplo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um país, um estado de gaúchos, alemães, italianos e negros. Se o senhor vai querer conhecer os polacos, o senhor tem que ir para o Paraná, né? O Paraná tem bastante polaco lá dentro. Lá também é assim? Não. Não. No Canadá, esses representantes dessas etnias todas são muito bem divididos. Eles estão em todas as partes, em todas as províncias. As províncias disputam entre si os imigrantes. Porque, como eu disse, os imigrantes são um fator de desenvolvimento econômico. Então, há uma disputa entre as províncias para atrair imigrantes. Portanto, os imigrantes vão para todas as províncias. E é de escolha do imigrante, é de escolha do novo imigrante. Aquela pessoa que chega, ela escolhe qual é a província que mais adequa a ela, né? E vamos continuar falando nessa parte, porque hoje eu vou dizer aos telespectadores que nós vamos fazer duas entrevistas. Uma entrevista civil e uma outra profissional, porque nós gravamos, fazemos uma gravação no dia, outra gravação nós vamos fazer no outro. Na vida, por exemplo, medicina, vamos dar como primeira parte aqui, e medicina lá. Quais são as diferenças? Bom, eu não sou médico, não é? Mas assim... Mas é um bom observador, porque é um homem que lida com cinema. É verdade. Como diz, eu sou cineasta, não é? Mas eu acho que há médicos brasileiros trabalhando no Canadá. Eu tenho alguns amigos brasileiros que são médicos que trabalham no Canadá. E a informação que eu tenho é que o médico brasileiro, quando vai ao Canadá, ele tem que fazer algumas revalidações, não é? Para que ele possa trabalhar no país, revalidações profissionais, de formação e tudo mais. Há muita diferença do conhecimento médico lá do conhecimento médico do brasileiro? Não, acredito que não. Eu acredito que é o mesmo conhecimento. Os médicos brasileiros são excepcionais e eu tenho a impressão que os canadenses reconhecem isso, inclusive por isso que recebem os médicos que eventualmente querem se deslocar para lá bem. Mas há a questão da revalidação. Assim como se um médico canadense quiser vir trabalhar no Brasil, eu tenho a impressão que ele também tem que passar por revalidações. Ah, sim, claro. Né? Isso é uma coisa normal. Normal, né? Das normas do país. Né? Exatamente. Uma questão normativa. Né? Por exemplo, aqui há muita dificuldade para o doente sem condições. Tanto é verdade que nós temos Unimed, temos mais isso, mais aquilo, para poder proteger as diversas classes. Porque senão eles se dão mal. Eu nunca me esqueço que quando veio o diretor da Polar, no tempo do Arnaldo Dilla, que era uma empresa, veio para o Brasil, ele veio da Tchecoslováquia ou da Iugoslávia, não me lembro bem. E ele ficou doente, chegou num país, ou ele saiu do uma, chegou na Iugoslávia, ficou doente, ele foi atendido lá no hospital, de lá ele veio para Londres ou para a Alemanha, continuou o atendimento dele e quando ele saiu de lá, a carteira iugoslava dele valeu tudo na Europa, todos vão ter que se tratar, tudo gratuito. Ele não pagou nada com a mesma carteira. Nós aqui, às vezes, com a brasileira, ainda nos atrapalhamos para ser atendido, né, com mais dificuldade. Lá o atendimento é gratuito, são pagos. Como é que funciona? A medicina é pública no Canadá, ou seja, não há hospitais pagos, não há laboratórios pagos. Há duas questões fundamentais no Canadá, do qual eu concordo plenamente. Eu acho que isso é um fator de desenvolvimento de um país. Medicina e educação são públicos. Tudo gratuito? É gratuito. Desde que a pessoa esteja dentro do Canadá. O médico, então, é um funcionário? É um funcionário do governo. Não tem nada de atender particular e coisa? Não, os médicos eventualmente têm os seus próprios consultórios e quando atendem nos seus consultórios eles são remunerados pelo Estado.
né? O Estado é que paga. É, o Estado que paga. No Canadá, o que prevalece é o médico de família. Então, toda família tem um médico e é o médico de família que acompanha aquela família. Quando precisa de um especialista, é o médico de família que indica. E esse também não custa nada para a família. Não. Tudo gratuito. É. E os hospitais, eles atendem em caso de emergência ou quando há indicações dos médicos, onde a pessoa naturalmente precisa sofrer uma operação. E aqui o Brasil acha então, que quando vacina todo mundo de graça, está fazendo muita coisa, né? Pois é. E lá, não, tu é brasileiro ainda, dá para conversar com Mas brasileiro. veja, agora, é bom de ressaltar no que o senhor está dizendo que no Canadá a medicina é de excelente qualidade, é considerada uma das melhores do mundo e tudo, mas há espera também, não é? Quando você vai ao hospital, dependendo do caso, você espera, não é um atendimento imediato. Só se for de urgência, indicado pelos próprios médicos. Porque é preciso salientar que o processo da medicina é um processo complexo, a operação é cara, a operação da saúde é cara, não é? E às vezes eu vejo os brasileiros reclamam, com razão, não há dúvida, mas eventualmente algumas reclamações às vezes deviam ser repensadas, porque não é viável que as pessoas, ao se apresentarem nos hospitais, imediatamente sejam atendidas. Sim, lógico. Vai sempre haver algum tipo de espera, a não ser que seja grave, e a pessoa deve ser atendida imediatamente. Isso aqui com a mensalidade que se paga para essas entidades, nós temos uma entidade maravilhosa aqui no Rio Grande do Sul, parte sul do Brasil, né? A gente espera muito pouco. É uma necessidade. Andaram fazendo uma ginástica, alguns médicos, perguntando na hora da consulta se era particular ou era na Unimed. Se tu dissesse que era na Unimed, eles já estavam espichando a Unimed para mais umas 10, 20, 30 consultas, né? Mas me parece que o negócio meio parou, porque senão é legal, né? Esses que estão fazendo isso, os médicos que estão fazendo isso, não estão dentro do contrato que eles assinaram com a Unimed, porque a Unimed cumpre religiosamente bem isso. Mas quem tem essas coisas como nós temos uma aí, nós não podemos nos queixar. Não. É um excelente atendimento, só que a pessoa ou a empresa as empresas desembolsar ou a pessoa então desembolsar. Porque no mais a medicina é boa, se queixar dos médicos não tem. Só que quem não tem dinheiro passa mais trabalho, porque também o médico que precisa ser bem remunerado não é bem remunerado, né? Ele não é bem remunerado, ele tem que prestar com muito pouco valor e não pode se especializar nem nada se vai viver disso. Então, nós também não podemos nos queixar nesse sentido. Só que não é aquela excelência que tem lá, porque o governo tem dinheiro para remunerar. Veja, com toda a excelência e tal, há problemas. Não é para dizer que é uma coisa perfeita, há problemas. Consegui puxar alguma coisa. Há problemas. Não é nenhuma coisa. As pessoas reclamam lá também, né? Reclamam dos sistemas. Eu acho que educação e saúde são duas coisas caras, custosas, mas fundamentais para o país, não é? Exatamente. Né? Então eu tenho a impressão que a educação, por exemplo, no Canadá, as pessoas pagam pela universidade, mas não pagam até a conclusão do ensino fundamental. Mas, muito embora as universidades sejam públicas, elas são pagas. Bom, vamos chegando no nosso tempo. Depois nós estamos apresentando a nossa primeira entrevista com o nosso amigo Munhoz e na próxima semana nós voltaremos com aquilo que já está gravado para que nós possamos falar o que o Júlio Munhoz faz na vida profissional dele por lá. Obrigado a todos e até a próxima semana.